Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder. Na tua atividade, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pensa. Não estou falando o melhor do mundo. Estou falando o teu melhor. Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Cautela. Se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar. Bom dia, queridos! Sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje, cedo, né, de manhã. Eu estou muito contente em estar com vocês mais uma vez e quero parabenizar a equipe do Focus por esse vídeo tão bacana que vocês acabaram de assistir. Gente, é sobre isso. A sorte acompanha quem tem coragem e vocês estão aqui comigo cedo já, estão focados, têm esse objetivo e vão sim se tornar servidores públicos federais, eu não tenho dúvida disso. Quero mandar um abraço para o pessoal aqui do chat, já vi vários comentários, o Ailton com a gente, o Alex, Elielton, Paulo, Tatiana, Conceição, Cíntia, Nayara, Lindenberg, Rafaela, Erivete, Manuela. Falem para mim de onde vocês são, quero saber até aonde estamos alcançando, né? Nesse Brasilzão. Gente, olha só, concurso do INSS, a sua chance, pessoal. A sua chance depende de você. Só existem dois tipos de concurseiros, os que passam e os que desistem. Eu, como servidora pública federal, posso dizer para vocês que vale a pena. Vale a pena todo esse esforço, tudo isso que vocês estão fazendo é recompensado. Patrícia, Ana Isabel, Luciane, França, Manuela de Fortaleza, Ceará, olha só a Ana de Marabá, no Pará, né? Maranhão, pessoal, olha onde nós chegamos, né? É muito bacana quando vocês me dizem de onde vocês são, eu gosto muito de saber. Letícia do Rio Grande do Sul, Maíra da Bahia, Elielton também do Maranhão, Imperatriz, meu tio morou em Imperatriz, no Maranhão, olha que bacana. Jânia de Manaus, pessoal. Jogador aposentado, tu é do Rio de Janeiro, que delícia, Fortaleza. Júnior de Curitiba, aqui mais perto de nós. Talita, gente, sejam todos muito, muito bem-vindos. A Ana de Cupira, Pernambuco, Caruaru, Pernambuco, olha que legal, né? Essa interação, vocês de todos esses lugares, Boa Vista, Roraima, Goiás, Piauí, Teresina, Caxias no Maranhão, né? São Paulo também, Mônica da Bahia, minha xará, um beijo para você, obrigada pelo elogio. Belo Horizonte, Minas, temos uma mineira aqui, a Tatiana, né? A Maria Elisângela, Teresina, Tainá, Recife, Caldas Novas, Goiás. Gente, olha só, né? O que a internet nos proporciona, tá? Esse contato com várias pessoas de vários lugares, a presença de vocês é essencial. Jaqueline de Niterói, um beijo para ti também. Pessoal, aqui na tela vocês estão vendo o nosso Combo INSS, tá? O contato do pessoal está aqui no chat, vocês podem conversar com
com o pessoal para ter mais informações sobre o nosso combo do INSS. Gente, as aulas estão excelentes, as aulas serão todas atualizadas após a abertura do edital, então você tem a garantia de ter um conteúdo totalmente atualizado e o conteúdo específico que vai garantir que você seja aprovado no concurso do INSS, que você venha para nós, que você faça um vídeo, que você diga, olha, eu consegui. Vocês todos que estão aqui têm totalmente essa condição de serem aprovados. Jéssica, obrigada, que bom que você está gostando das aulas de especial, de segurado especial. Tanta coisa, gente, o direito previdenciário ele é muito rico de informações, né? Afinal de contas, como que o examinador vai tirar 70 questões de uma única matéria, certo? Então, vocês precisam conhecer de forma muito ampla todo esse conteúdo, tá? E é isso que nós estamos disponibilizando para vocês aqui no Focus Concursos. A Catiana do Ceará também, um abraço, Douglas do Maranhão, Augusto também. Alisson, querido, um beijo para você, tá? Gente, eu separei um assunto para a gente estudar hoje, mais uma vez. Já falei desse assunto em outras oportunidades aqui, mas eu digo a vocês que, pela minha experiência de ex-concurseira e também pelas reformas que aconteceram nas regras de direito previdenciário, eu estou certa de que você sai daqui, você sai dessa aula hoje com informações para acertar pelo menos 10 questões de direito previdenciário. Eu não duvido que a gente tenha pelo menos umas 10 questões tratando daquilo que a gente vai tratar hoje. Por quê, professora? Porque é um tema que sofreu alterações muito pontuais, é um tema bem extenso com muita chance do examinador criar pegadinhas para cima de vocês. Então, assim, pessoal, vou tentar resumir, já que nós temos aqui apenas 1 hora de conversa, tá? Para que você não apenas decore o assunto, conheça o assunto. Eu quero que você entenda. E para você entender, primeiro a gente precisa situá-los, né, do que estamos falando. Então, quando eu propus esse tema, Graça, obrigada pelo seu carinho, tá? Alex também. Quando eu propus o tema incapacidades, eu realmente pensei nisso, na probabilidade disso cair na sua prova, né? E eu pensei também que as pessoas têm dificuldade de compreender como que funciona, tá? Como eu trabalho com isso há 12 anos, como eu tenho essa bagagem dentro dessa atividade em direito previdenciário exclusivamente, eu quis trazer isso de uma forma para que você realmente compreenda e não apenas decore. Como que você vai fazer isso? Veja bem, quando a gente fala em benefícios do regime geral de previdência, sempre que a gente fala isso, você já automaticamente começa a pensar aposentadorias, auxílios, pensões, salário família, salário maternidade, você conhece, né? Nós temos vários benefícios. Porém, nós temos benefícios que são pagos às pessoas em razão do acometimento de uma incapacidade laborativa, ou então de uma redução da própria capacidade laborativa. E nesse meio nós temos 3 benefícios previdenciários com regras diferenciadas, e é nesse ponto que eu acho que a banca pode tentar te confundir, né? Quais são os requisitos para cada espécie de benefício relacionado à capacidade laborativa do trabalhador? E por que é que vocês acham que foi necessário criar um sistema de previdência que cobrisse esses infortúnios sociais, né? Sempre nas minhas aulas eu gosto que vocês entendam que o direito previdenciário ele existe, presta muita atenção que isso vai clarear a sua mente, abrir a sua mente, depois você me conta se abriu ou não. Por que é que existe a previdência? Nós precisamos, né, ter um respaldo em momentos da nossa vida que vão acontecer. Esses momentos da nossa vida nós chamamos de infortúnios sociais. Infortúnios sociais são fatos que acontecem na vida de muitas pessoas ao longo da sua jornada e que fazem com que elas, por alguma razão, que é justamente o fato,
né? Não consiga mais prover o sustento dos seus familiares. Então ela precisa de uma cobertura, ela precisa da previdência. E foi necessário criar uma previdência obrigatória no nosso país porque nós não temos características de sermos previdentes. Então a gente não cuida, a gente não guarda, a gente não poupa, a gente não se preocupa com o dia de amanhã. Se eu sofrer um acidente amanhã, como é que eu vou pagar as minhas contas se eu vou deixar de trabalhar? Ninguém se preocupa com isso, ninguém se preocupa com o futuro. Então nós temos um sistema de previdência obrigatório. Não dá para um empregado de empresa chegar para o seu patrão e dizer, olha, eu não quero mais que desconte o meu INSS, porque eu quero receber esse valor, eu não me preocupo com a aposentadoria. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque é obrigatório participar do regime geral de previdência na maioria dos casos, certo? Justamente porque de forma autônoma a gente não se preocupa com isso. Então a gente tem um sistema que faz essa cobertura. E esse sistema, ele se preocupa, ou melhor, ele vai agir nos momentos de infortúnios sociais, quando a pessoa, por algum fato, por alguma ocorrência na sua vida, não consegue mais suprir o sustento daquela família naquele período. Então vem o INSS, oferece um benefício previdenciário substitutivo de renda, na maioria dos casos, né? Que vai justamente fazer com que aquela pessoa não fique desamparada. Exemplo que se aplica ao nosso tema de aula de hoje. A pessoa fica incapaz de trabalhar por mais de 15 dias, internou, vai fazer uma cirurgia, vai ficar 30 dias no hospital. Durante esses 30 dias ele não está trabalhando. Quem é que vai pagar a luz, água, telefone em casa? Aluguel, né? Então a previdência se substitui, por isso um benefício substitutivo de renda, e entrega a essa pessoa uma renda previdenciária para que ela possa se manter. É isso que a previdência faz. E esses fatos geradores de benefícios previdenciários são vários. Por exemplo, a velhice, a idade avançada, a impossibilidade de continuar no mesmo ritmo de trabalho faz com que a pessoa também deixe de ter renda. Por isso a previdência vem se substituindo ao rendimento mensal e proporciona a essa pessoa uma aposentadoria. Quando alguém morre, deixa de ter dinheiro da renda dessa pessoa dentro de casa. Então, os dependentes desse segurado vão receber a pensão por morte para substituir aquela renda mensal. Então, os infortúnios sociais, morte, incapacidade, velhice, né? A gente fala velhice genericamente, trazem momentos na vida da pessoa que ela não pode mais levar dinheiro para dentro de casa. Então vem a previdência com um benefício previdenciário, via de regra, substitutivo de renda, para que ela não fique sem nada durante os infortúnios sociais. Ponto. Hoje a gente vai falar de duas espécies de infortúnios sociais que levam a previdência a conceder benefícios substitutivos de renda. Dois benefícios que são pagos em razão da incapacidade para o exercício da atividade habitual e que vão substituir a renda dessas pessoas durante o período da ocorrência. Mas nós também vamos falar de um benefício previdenciário pago aos segurados que não é substitutivo de renda porque tem uma natureza indenizatória. E vocês vão compreender, vão sair dessa aula de hoje sabendo exatamente qual é a diferença disso, porque isso vai cair na tua prova. Eu até quero que o pessoal da edição grave esse trecho aí da nossa live para a gente confirmar depois que tiver uma questão sobre isso. Vocês vão sair da live hoje sabendo diferenciar dois benefícios pagos em razão da incapacidade laborativa
que são substitutivos da renda mensal do trabalhador em razão da ocorrência do infortúnio social, e um benefício que também está relacionado à capacidade laborativa, mas que não é substitutivo de renda, ele tem natureza indenizatória, e isso tem efeitos, né, dentro do nosso sistema previdenciário. Quando eu falo, portanto, eu vou usar rapidamente o quadro apenas para a gente fazer essa diferenciação com vocês, né? Então eu tenho dois benefícios substitutivos, e agora você entende por que eu falo isso? Você entende por quê? Porque quando a pessoa recebe esses dois benefícios, é porque esses benefícios são pagos quando ela não consegue receber a sua renda. Ocorreu um infortúnio social e a Previdência vai bancar essa pessoa durante a ocorrência desses fatos geradores desses benefícios, que são auxílio por incapacidade temporária e... Lembrando que eu tô falando apenas de benefícios relacionados à capacidade laborativa, tá, pessoal? Aposentadoria por incapacidade permanente. O nosso antigo auxílio do permanente, né? O nosso antigo auxílio doença, nossa antiga aposentadoria por invalidez. Então agora o nome desses benefícios mudou com a reforma da Previdência. Antes esse aqui era o auxílio doença e essa aqui era a aposentadoria por invalidez. Esses são os nomes novos. Esses dois benefícios são substitutivos da renda do trabalhador. Como assim, professora? Veja bem, quando a pessoa está incapaz de exercer as suas atividades por mais de 15 dias, ela não recebe renda. Vem o INSS, substitui-se e paga o auxílio por incapacidade temporária. Quando a pessoa detém uma incapacidade que não é passível de reabilitação profissional, é uma incapacidade permanente para sua atividade habitual, então ele não vai receber um auxílio temporário, ele vai receber uma aposentadoria, porque ele não vai voltar. Aqui, ó, ele vai voltar, aqui ele não vai mais voltar, né? Na aposentadoria, a mesma coisa, vai haver uma substituição de renda para a percepção desse benefício, justamente porque a pessoa não tem condições de trabalhar, certo? Muito bem. Mas dentro da capacidade laborativa, nós temos mais um benefício que vocês precisam conhecer, que não é substitutivo de renda, pessoal. Não é substitutivo de renda, tá? E você já vai entender por quê. Fica comigo. Olha aqui, ó. Auxílio acidente, certo? O auxílio acidente, ele tem natureza indenizatória. A Previdência vai indenizar essa pessoa e eu quero que você entenda por quê. Veja, os nomes até são parecidos e eu não quero jamais que você se confunda com isso, porque a gente vai falar de auxílios por incapacidade temporária de natureza acidentária, que é diferente do auxílio acidente, tá? Gente, o auxílio acidente, deixa eu vir pro lado de cá que fica melhor. O auxílio acidente, ele não vai substituir a renda do trabalhador. Ele tem natureza indenizatória e ele é pago para as pessoas ao mesmo tempo em que elas estão trabalhando. Aqui, nos dois substitutivos de renda, a pessoa se afasta das atividades. Por quê? Porque ela está incapaz. Ela não pode mais. Ela está no hospital. Ela está na cama para sempre. Ou ela está no hospital por 30 dias. Ele não está indo para a empresa mais. Então, substitutivo de renda, esses dois benefícios. Agora, no auxílio acidente, o fato gerador não é a incapacidade, é a redução da capacidade. A pessoa
pode trabalhar, ela continua trabalhando. Se ela continua trabalhando, não teve que se afastar, ela continua o quê, pessoal? Recebendo renda mensal. Se ela continua recebendo renda mensal, não há necessidade do quê? Da substituição da renda por um benefício previdenciário. Só que o fato dela reduzir a sua capacidade laborativa gera direito a quê? A uma indenização. Por quê, gente? Porque em comparação com os demais colegas de trabalho, essa pessoa que sofre uma redução da sua capacidade laborativa, ela vai ter mais dificuldades em crescer, em subir na sua carreira. Por isso a Previdência lhe dá uma indenização, que não é substitutiva de renda e é paga cumulativamente a remuneração mensal. Em síntese, para você não esquecer nunca mais, nesses dois benefícios, a pessoa se afasta, não recebe remuneração, por isso há uma substituição de renda pela Previdência. Nesse benefício, a pessoa continua trabalhando, ela está capaz, mas ela tem uma redução e deve ser indenizada. Nesse benefício não há substituição de renda, porque ela continua trabalhando e cumulativamente vai receber um plus da Previdência, tá? Quando isso vai acontecer, professora Mônica? Veja só, quando alguém sofre, por exemplo, um acidente, né? E fica incapaz para o exercício das suas atividades por 30 dias. Incapaz. Quando você ouvir a palavra ele está incapaz, é um desses dois. Incapaz, ele não pode voltar. Por 30 dias ele vai ficar no hospital. Mas, veja, ele sofreu um acidente e perdeu a mão esquerda. Amputação da mão esquerda, tá? Vamos imaginar que ele trabalha em uma empresa e a amputação da mão, que fez com que ele ficasse internado para cura, né, dessa sequela, tá? Naquele momento ele ficou incapaz, recebeu o auxílio por incapacidade temporária, substituindo-se a renda mensal naquele período. Ele sai do hospital. Quando ele sai do hospital, ele tem a consolidação das sequelas. A sequela consolidou. E aí, na avaliação do médico da empresa, o médico fala assim: tudo bem, você sofreu um acidente, ficou afastado, ficou incapaz, mas hoje você não está incapaz. Você pode continuar fazendo a conferência das cargas. Vamos imaginar que esse é o trabalho dele. Coloca uma prancheta aqui, faz as anotações. Então, você tem condições de continuar, você está capaz. Mas presta atenção, em razão das sequelas do acidente, que já estão consolidadas, houve, gente, uma redução da capacidade laborativa. Essa redução pode ser leve, pode ser média, moderada ou grave, tanto faz. Se houve uma redução da capacidade laborativa em razão da consolidação das sequelas de um acidente de qualquer natureza, ele tem direito a ser indenizado. Ele vai voltar para a empresa, ele pode trabalhar, ele não está mais incapaz. Então, ele não tem direito a esse benefício e nem a esse, mas ele tem direito à indenização. Como ele volta para o trabalho, não vai haver uma substituição de renda. Ele vai receber cumulativamente o auxílio acidente junto com a sua remuneração mensal. E essa indenização, ela é essencial para ele. Por quê? Por conta dessa sequela, se houver a escolha de um dos funcionários para passar para outro nível e ganhar mais dinheiro na sua carreira,
ele não está em igualdade de condições. O auxílio acidente visa reajustar a isonomia entre os trabalhadores. Aquele que teve uma redução da capacidade laborativa em virtude de um acidente que sofreu e que lhe deixou sequelas que reduziram essa capacidade, essa pessoa não tem as mesmas condições dos demais, por isso eu vou indenizá-la. É por isso que a gente tem o auxílio acidente, pessoal. É por isso que a Previdência paga esse benefício de natureza indenizatória a essas pessoas. Então, nesse momento da aula, você sabe diferenciar que nós temos benefícios substitutivos de renda e não substitutivos de renda. No caso, apenas 2 benefícios que não são substitutivos de renda e que são benefícios pagos cumulativamente com a remuneração mensal: salário família e auxílio acidente. São os 2 benefícios previdenciários não substitutivos de renda, são pagos cumulativamente às remunerações mensais. Os demais benefícios previdenciários são pagos em substituição a uma renda que a pessoa não pode mais receber porque houve um infortúnio social. Essa é a lógica. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Entenderam? Tá? Espero que sim. Disso aqui que eu coloquei no quadro para vocês, resulta uma informação muito importante. Se eu fosse examinadora, faria uma questão sobre isso. Lá nas nossas regras de princípios, constitucionais da Seguridade Social, da Previdência Social, temos uma regra que diz que nenhum benefício previdenciário, substitutivo de renda será inferior ao salário mínimo. Lembram disso? Nenhum benefício previdenciário substitutivo de renda poderá ser inferior ao salário mínimo. Então, significa, professora, que o auxílio acidente pode ser inferior ao mínimo? Pode. Anota isso. Já pensou a CESP colocar lá? O benefício de auxílio acidente pode ser inferior ao salário mínimo. E aí você lembra, não, nenhum benefício previdenciário substitutivo de renda pode ser inferior ao salário mínimo, está lá nos princípios constitucionais. Gente, aí você vai lembrar de mim e vai lembrar que eu disse para vocês, nós temos 2 benefícios previdenciários que não são substitutivos de renda e que por isso podem ser inferiores ao valor do salário mínimo. Olha que informação importante que você tem, certo? Imaginem alguém que ganha R$2.000, pessoal. Mensais, né? Esse é o salário dele. Quando ele passa a receber um auxílio acidente, ele vai receber o salário dele cumulativamente com o benefício. Esse benefício de auxílio acidente, a gente vai ver daqui a pouquinho, corresponderá a 50% do salário de benefício, que é a média, das contribuições dessa pessoa. Ele vai ganhar 50% do salário de benefício. Dependendo do cálculo do salário de benefício, vamos imaginar que seja próximo de R$2.000, ele vai ganhar 50% disso e esse valor pode ser inferior ao mínimo. Ah, isso afeta a regra constitucional? Não, porque ele não é substitutivo de renda. Assim como o salário família, cujo valor é pago em razão do número de filhos menores de 14 anos e é um valor fixo em portaria de menos de R$100. É menor que o salário mínimo. Por que que o salário família e o auxílio acidente podem ser menores do que o salário mínimo, pessoal? Porque não são substitutivos de renda. Perfeito? Eu quis iniciar a aula com essas informações importantes para vocês, para diferenciar a natureza jurídica desses 2 benefícios por incapacidade, desse benefício aqui por capacidade, por redução da capacidade. E eu quero e trouxe no material de vocês algumas dicas para que vocês não se confundam mais, Vamos estudar agora
um a um desses benefícios com os requisitos específicos, forma de cálculo e questões importantes para vocês que podem fazer diferença na sua prova, tá? Gente, o benefício de auxílio por incapacidade temporária está previsto lá no artigo 71 do decreto. Auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado. Gente, da leitura do artigo a gente já traz os requisitos, né? É necessário ter o quê? Qualidade de segurado. Senão não vai receber o benefício. Auxílio por incapacidade temporária será devido ao segurado que, uma vez cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido. Gente, a redação desse artigo ela é muito boa. Por quê? Porque é somente quando for o caso que nós vamos exigir a carência. A carência, via de regra, para esse benefício é de 12 meses. 12 contribuições mensais prévias para obter esse benefício. Lembre, associa com a carência do plano de saúde. Eu preciso estar pagando alguns meses antes para depois obter o benefício, tá? Porém, existem benefícios que... E é por isso que a redação é boa, né? Existe a exceção. Existem benefícios que independem de carência mínima, dada a sua gravidade. Se a pessoa fica incapaz em razão de determinadas circunstâncias, então não vamos exigir... Opa, o que eu fiz aqui, pessoal? Não vamos exigir a carência. Por isso que a redação diz que, uma vez cumprido quando for o caso, o período de carência exigido, tá? E aí a gente segue com os demais requisitos. Ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Isso é uma regra importantíssima. Imagina lá uma questão na sua prova dizendo o seguinte: fulano de tal, né, adquiriu uma doença e se tornou incapaz, devendo ser afastado das suas atividades por incapacidade por 12 dias. Ele tem direito ao auxílio por incapacidade temporária? Não, não. Menos de 15 dias, não. Tem que ser mais de 15 dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial. Então eu trago aqui para vocês quais são esses requisitos que a gente acabou de ver, né? Tem que ter qualidade de segurado, tem que ter carência de 12 meses ou nenhuma carência. Se a doença constar em lista elaborada pelos ministérios ou em casos de acidente de qualquer natureza. Essas são as duas hipóteses que vão afastar a necessidade de cumprimento de carência mínima para o auxílio por incapacidade temporária, né? Lista de doenças ou acidente de qualquer natureza. Se a doença estiver na lista, não tem carência mínima. Se foi um acidente, não tem carência mínima. Do contrário, a regra geral são 12 meses de carência. Perfeito? Além disso, ele precisa comprovar a incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. O que significa incapacidade temporária? Significa que ele vai se recuperar. Ele tem chances de recuperação. Ele não ficou tetraplégico. Ele está incapaz, mas ele não vai permanecer assim para sempre, tá? E essa incapacidade temporária acontece por mais de 15 dias consecutivos. Pronto, certo? Outra informação importante, todos os segurados têm direito. Esse benefício é garantido aos empregados, avulsos, domésticos, contribuintes individuais, segurados especiais e facultativos. Todos as seis categorias de segurados da Previdência têm direito ao auxílio por incapacidade temporária, tá? Por isso que a lei fala, né? Incapacidade para o trabalho ou para atividade habitual. Um facultativo, uma facultativa dona de casa, ela tem atividades habituais.
Quando ela comprova que ela não consegue exercer atividades habituais dentro da sua residência, ela pode pedir o auxílio, porque ela é segurada do regime previdenciário. Certo? Beleza? Presta atenção, a renda mensal desse benefício corresponderá a uma alíquota de 91% do salário de benefício. Lembrando que a gente calcula o salário de benefício observando-se a média aritmética simples de 100% das contribuições, dos salários de contribuição, correspondentes ao período básico de cálculo, desde julho de 94 em diante, né? Se as contribuições forem posteriores a julho de 94, então desde o início do pagamento das contribuições. Perfeito, pessoal? Temos algumas regras específicas, eu quero trazê-las a vocês nesse momento, tá? A dispensa... Opa, voltei para o chat aqui. A dispensa da carência acontece quando a incapacidade for decorrente de acidente de qualquer natureza ou, né? Aliás, natureza ou causa, e de doença profissional ou do trabalho, ou em razão de alguma doença, né, ou afecção especificada em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada 3 anos, de acordo com critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira uma especificidade e gravidade que mereça um tratamento particularizado. Mas adivinhem, nós não temos essas listas feitas a cada 3 anos. Por conta disso, a gente tem uma regra lá no decreto, até que seja elaborada essa lista de doenças, independerá de carência a concessão dos benefícios que for acometido dessas doenças. Tuberculose, hanseníase, alienação, esclerose, hepatopatia, neoplasia, que é o câncer, cegueira, paralisia, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia, doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida, AIDS, contaminação por radiação e tudo isso com base na medicina especializada. Quando a tua questão referir-se e disser a pessoa é portadora de câncer, a pessoa é portadora de AIDS, a pessoa tem uma cardiopatia grave, a pessoa tem esclerose múltipla, automaticamente você vai precisar associar a isso aqui. Por quê? Porque ele pode te trazer um caso concreto, ele pode te trazer uma situação hipotética e dizer: João sofre de câncer e está incapaz. Para receber o auxílio por incapacidade temporária, terá que cumprir carência mínima de 12 meses, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque o câncer está descrito lá no decreto como uma doença cujo acometimento faz com que a gente não cobre a carência mínima. Tem que saber, tem que, tá? É tranquilo? É tranquilo, pessoal. Dá mais uma lida, né? Estuda isso aqui. Isso pode fazer diferença entre você acertar uma questão a mais, tá? Então, cuidado com isso. Os examinadores gostam de fazer isso nas questões de previdenciário, tá? Gente, olha só. Existe uma proibição de percepção do benefício quando a incapacidade for precedente ao ingresso ou reingresso no regime geral de previdência. Não será devido o auxílio ao segurado que se filiar ao RGPS já portador de uma doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença. Como assim, professora? Veja, a pessoa contribuía para o INSS, né? Tranquilo. Trabalhando, era empregado, contribuinte, beleza. Essa pessoa sai do emprego e passa a trabalhar de forma autônoma e se transforma em contribuinte individual, mas não paga as suas contribuições, tá? Então, ele deixa de contribuir para o regime de previdência, ele perde a qualidade de segurado depois daqueles prazos que a gente já conhece, né? Eu imagino que vocês sabem fazer a conta da manutenção e perda da qualidade de segurado. Então, ele perde a qualidade de segurado, né? E continua trabalhando lá como autônomo sem pagar a previdência. No momento da sua vida, ele adquire uma doença grave. Ele adquire câncer. Ele tem câncer e esse câncer dele é um câncer incurável, terminal, não tem o que fazer. Quando ele vê que ele tem o câncer, que ele não vai mais poder trabalhar e que ele vai morrer, que ele não vai deixar uma pensão porque ele não está mais vinculado ao regime geral, o que ele faz? Ele começa a pagar contribuições.
Como o câncer independe de um número mínimo, né, de contribuições para carência, ele paga uma contribuição lá e pede o benefício. Gente, ele pode receber esse benefício? Não. Por quê? Porque a incapacidade é anterior ao reingresso no sistema. É uma questão lógica. O sistema não vai pagar benefícios a alguém que, depois de saber que está ocorrendo um fato gerador, um infortúnio social, aí ele volta a contribuir. Ou aí ele inicia as suas contribuições. Né? Ele está sim tentando se prevalecer e ser esperto nessa situação. Ele já entra para o sistema com aquela doença grave, certo? Agora, é diferente da situação de alguém que começa ou retorna ao regime de contribuições doente, né? Então, nesse mesmo caso, ele parou de contribuir, virou contribuinte individual, perdeu a qualidade de segurado e ele descobre que ele tem um probleminha no coração, mas é um problema leve, não é uma doença cardíaca, não. Ele tem um problema no coração, ele tem uma doença no coração, tá? E ele volta a contribuir para a Previdência, começa a pagar as suas contribuições. Em um dado momento, em razão da progressão dessa doença, ele se torna incapaz. Mas ele se torna incapaz depois. Então, essa incapacidade dele decorre da progressão da doença. Aí ele pode receber o benefício, certo? É diferente do caso da pessoa que já reingressa incapaz. Ele reingressou doente, mas não incapaz. A incapacidade sobrevém da progressão dessa doença ao longo dos anos, certo? Tranquilo? Se não fosse assim, ninguém que fosse doente poderia ingressar no sistema, né? As pessoas doentes podem ingressar. O que não pode é ela já estar incapaz, já pensar em receber um benefício e aí voltar para o sistema. Eu trago 2 exemplos aqui. A pessoa descobre que possui câncer terminal e passa a contribuir. A doença incapacidade, ela é pré-existente ao reingresso, então não pode obter o benefício. É diferente da pessoa cardiopata que não era incapaz. Ele não era, ele estava doente apenas. Porém, depois de um período de atividade, sobreveio uma progressão, sobreveio um agravamento dessa doença. Nesse caso, poderá receber o benefício. Então, cuidado que essa regrinha é bem importante e ela se aplica também à aposentadoria por incapacidade permanente, não apenas ao auxílio por incapacidade temporária, tá? Vamos falar do valor do benefício, gente? Olha só. Será calculada a renda mensal inicial do benefício de auxílio por incapacidade temporária, aplicando-se a alíquota, que é o percentual, sobre uma base de cálculo. A base de cálculo da renda mensal inicial é justamente o salário de benefício, pessoal. Rapidamente aqui comigo, o que é o salário de benefício? Salário de benefício é uma técnica utilizada para chegar na maioria da renda mensal inicial dos benefícios. A maioria dos benefícios é calculado com base no salário de benefício, que é uma técnica. E o salário de benefício corresponderá à média aritmética simples de todos os salários de contribuição, correspondentes a 100% do período contributivo. Presta atenção, antes era correspondente a 80%, a média aritmética simples das 80% maiores contribuições. A gente descartava as 20% piores contribuições. Esse 100% é novidade da reforma. Então pode ser que o examinador coloque 80 lá para tentar te confundir. Não é mais 80, tá? É 100% do período contributivo a partir de julho de 94 ou desde o início da contribuição, se for posterior àquela competência, na forma do artigo 26 da emenda. Pessoal, a alíquota é de 91% desse salário de benefício. Então, a gente faz a média, acha o salário de benefício e o valor da renda mensal inicial será de 91% dessa média. Perfeito, pessoal? Tem uma regrinha muito importante que você precisa conhecer.
Aliás, duas que eu trago aqui para vocês. Caso o segurado exerça mais de uma atividade, ele é vigilante de manhã e de tarde ele tem outro emprego, são duas atividades e ele contribui em cada uma delas. Então, os salários de contribuição, valores sobre os quais incidem as contribuições, vão ser somados para o cálculo do salário de benefício. Assim será apurada a renda mensal inicial. Então pode ser que tenha uma questão lá dizendo assim, se ele tem duas atividades, ele vai ganhar 2 benefícios. Não, a gente vai somar os salários de contribuição para fazer a média e aí calcular o valor da renda mensal inicial, perfeito? E isso aqui é importante demais. Veja, pessoal, nós sabemos que existe o teto do RGPS, né? O teto do RGPS é estabelecido a cada ano. Nesse ano, mais de R$7.000 é o teto máximo, o valor máximo que um benefício pode atingir, com algumas exceções, né? Mas é o valor máximo, é o teto do RGPS. Nós temos um subteto no auxílio por incapacidade temporária. Por quê? Depois da gente fazer aquela conta, depois da gente fazer a média aritmética simples, depois da gente aplicar a alíquota de 91%, nós vamos observar se esse valor, esse resultado, vai superar o teto do regime. Não vai. Então tá, beleza. Mas além disso, a gente tem que observar se esse valor de 91% da média supera ou não o nosso subteto, que se aplica unicamente a esse benefício. Esse subteto diz o seguinte, contudo, o valor do auxílio não pode exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive no caso de uma remuneração variável ou inexistindo 12 salários, né? A média aritmética simples dos salários existentes, certo? Então a gente não pode ultrapassar o subteto do auxílio. Prof, por que isso? Porque imaginem alguém que pagava contribuições bem altas, bem antigamente lá em 96, 97, 98, recolhia sobre contribuições no teto, né? Recolhia sobre R$7.000. Aí ao longo dos anos essa pessoa começou a trabalhar de forma autônoma e pagar um salário mínimo de contribuição. Aí ela fica doente. Quando a gente for fazer, quando essa pessoa ficar doente, qual era a realidade dela? Veja, nós vamos pagar um benefício substitutivo de renda e essa pessoa me diz que a renda dela hoje é um salário mínimo. Eu estou ganhando um salário mínimo, eu estou vivendo com isso. E aí o INSS vem e substitui a renda porque ele ficou incapaz. Então eu tenho que pagar um benefício, vocês acham, no valor da renda que ele atualmente estava recebendo? Vocês acham justo? Eu acho justo, né? Se ele vai receber um substitutivo de renda no momento em que ele estava ganhando R$1.200, eu acho que o substitutivo de renda é de R$1.200. A gente vai pagar aquilo que ele estava ganhando e não consegue mais ganhar. Quando a gente faz a média aritmética simples e calcula o salário de benefício desde julho de 94, a gente vai pegar essas contribuições bem altas lá do início da carreira dele, sobre as quais ele contribuiu e não contribui mais, e aí a gente faz uma média, e essa média dá R$4.000, né? Veja, ele ficou doente, ganhando um salário mínimo. É justo pagarmos um auxílio para ele no valor de R$4.000, se é um substitutivo daquela renda daquele momento? É por isso que a gente tem o teto do auxílio, para que o valor do benefício se aproxime com aquela realidade que ele estava vivendo naquele momento. Então, no teto do auxílio, o valor desse benefício não pode exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, que se aproxima mais da renda que ele estava obtendo no momento do infortúnio social. Existem duas modalidades de auxílio, gente, o acidentário e o não acidentário. Presta atenção, eu deixei auxílio doença aqui, falha minha, pessoal. É porque antes era assim, né? Auxílio por incapacidade temporária. Existem duas modalidades do auxílio por incapacidade temporária. Ele pode ser acidentário, que é aquele em que a incapacidade decorre do acidente do trabalho, incluindo doenças profissionais e do trabalho. Então, se houve um acidente do trabalho, uma doença profissional, uma doença do trabalho,
Ele vai se chamar auxílio por incapacidade temporária acidentário. Não é acidente de qualquer natureza, é acidente do trabalho. E o benefício não é auxílio acidente, cuidado! Nesse ponto você tem que cuidar que a banca vai te enganar. Sempre que falar em incapacidade, é auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. Se falar, olha só, auxílio por incapacidade temporária acidentário, não tem nada a ver com auxílio acidente, porque ele está incapaz. A modalidade de auxílio por incapacidade temporária é que é acidentária em razão de ser um acidente do trabalho. Não é acidente de qualquer natureza. Olha o que o examinador pode colocar na sua prova. João sofreu um acidente doméstico. Cortou-se com a faca, ficou incapaz para o exercício das atividades por mais de 15 dias. Poderá receber auxílio acidente. Quando fala a palavra acidente, né, você já associa e é capaz de errar a questão. Gente, não, ele não tem direito ao auxílio acidente. Por quê? Porque ele está incapaz. Perfeito? Combinado? Auxílio por incapacidade temporária. Mas imagine se essa mesma questão dissesse assim: João, fulano de tal, sofre um acidente doméstico. Ele fica incapaz por mais de 15 dias. Poderá receber o auxílio por incapacidade temporária acidentário. Certo ou errado? Errado, gente. Porque não é um acidente do trabalho. A modalidade do benefício está errada. Ele vai receber um auxílio por incapacidade temporária? Vai, mas não é acidentário. Foi um acidente doméstico. Olha a atenção que vocês têm que ter, tá? Cuidado, cuidado. Eu estou falando de modalidades de um benefício decorrente da incapacidade. Nunca confunda com auxílio acidente. Agora, a natureza dele de ser acidentário decorre de ter sofrido um acidente do trabalho. Isso muda, inclusive, a competência para julgamento dessas ações, que não é da Justiça Federal em face do INSS. É uma competência específica das justiças comuns do Estado, sempre que for um benefício acidentário decorrente de acidente do trabalho. Beleza, pessoal? Além disso, ele pode ser não acidentário ou previdenciário, né? Então, essas são as duas modalidades do auxílio por incapacidade temporária. Nesse caso, aquele em que a incapacidade decorre de qualquer outro evento que não o acidente do trabalho. O valor dos benefícios é o mesmo, certo, pessoal? Eu quis trazer essa diferenciação para vocês, justamente para que vocês não sofram com dúvidas na prova, tá? E eu quis trazer esse ponto de que o valor do benefício, seja um auxílio por incapacidade temporária acidentário, seja um auxílio por incapacidade temporária previdenciário, o valor é igual, 91% do salário de benefício. Aqui na aposentadoria por incapacidade permanente, né, que a gente vai estudar agora, na aposentadoria por incapacidade permanente é diferente o valor do benefício, em razão da modalidade, em razão de ser acidentário ou previdenciário. Veja que importante você saber disso. Olha a pegadinha que pode ter na tua prova, né? O valor da renda mensal inicial dos auxílios por incapacidade temporária acidentários ou previdenciários é o mesmo. O valor da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e previdenciária é diferente. Tá? Você vai ver isso agora comigo. Primeiro, vamos à redação do artigo 43, aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido, quando for o caso, então mais uma vez, como requisito, né? 12 meses de carência na regra, ou então, se for o caso, aliás, isso se for o caso, né? Ou então, independe de carência se for decorrente de acidente do trabalho ou então se for alguma das doenças previstas na lista que a gente acabou de ver. Será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, veja, a concessão da aposentadoria, ela é mais grave, não é? Quando eu concedo uma aposentadoria, significa que a pessoa não vai se recuperar. Não vai. Ela não vai voltar. Para eu conceder uma aposentadoria, tem que ser mais grave o que aconteceu com ela.
Porém, essa aposentadoria pode ser concedida direto, né? Ela é devida ao segurado que estiver ou não em gozo de um auxílio por incapacidade temporária. Então, pode ser que lá na perícia do INSS se verifique que ele está incapaz por 1 ano, né? E ele fica recebendo o auxílio por incapacidade temporária. Os médicos acham que ele vai se recuperar. E aí, quando percebem que não vai mais, eles convertem, né? Eles passam a conceder a aposentadoria no lugar do auxílio. Mas se imediatamente se verificar que ele não vai se recuperar, então ele pode direto receber a aposentadoria. Então, ele pode ou não estar em gozo do auxílio por incapacidade temporária, que vai ser devida à aposentadoria, né? Quando, gente? Quando o segurado for considerado incapaz para o trabalho, mas não só incapaz, será considerado insuscetível de reabilitação para o exercício de uma atividade que lhe garanta a subsistência. Então, ele não pode ser reabilitado para outra atividade, né? Ele é incapaz para o seu trabalho habitual e não há a chance de ser reabilitado para outra atividade. Como assim, professora? A pessoa pode sofrer de uma incapacidade que incapacite ela para aquilo que ela faz hoje, né? Então, imaginem alguém, por exemplo, que ficou incapaz para o exercício da atividade habitual porque na atividade habitual essa pessoa precisa ficar em pé. A doença que ela tem não permite que ela fique horas em pé durante muito tempo. Ele não pode, ele tem graves dores na lombar se ele ficar muito tempo em pé. Aí a empresa vem e fala o seguinte: tudo bem, agora você trabalha sentado. Pronto. Ele tem incapacidade para a atividade habitual? Tem. Ele não pode continuar trabalhando na atividade habitual que é em pé. Mas ele é suscetível de reabilitação para outra atividade que ele faça sentado. Se ele é suscetível de reabilitação para outra atividade que ele faça sentado, ele vai receber a aposentadoria, pessoal? Não. Por quê? Porque a concessão da aposentadoria exige que o segurado esteja incapaz para o trabalho e insuscetível de ser readaptado, de ser reabilitado, né? Então, se a empresa vem e fala assim, não, mesmo sentado ele também não pode trabalhar, pronto, então ele é insuscetível de reabilitação para outra atividade. Aí a gente vai aposentar. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Que lhe será paga enquanto permanecer nessa condição. Requisitos, portanto, qualidade de segurado, carência de 12 meses quando exigida, incapacidade para o trabalho insuscetível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência e todos os segurados têm direito. Aplicam-se à aposentadoria as mesmas regras de dispensa de carência e de proibição nos casos de incapacidade precedente ao reingresso ao RGPS. Bom, eu quero falar com vocês, já que a gente está, né, aí, dado ao avançado da hora, eu quero chegar no auxílio acidente. Então, a gente vai rapidamente para a parte da diferenciação das modalidades de aposentadorias. Assim como o auxílio por incapacidade temporária, existem as duas modalidades de aposentadoria por incapacidade permanente. Quando a incapacidade decorre de um acidente do trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, lembrando que existem várias equiparações a acidentes do trabalho, né? Você precisa conhecer tudo isso, tá? Ou então a modalidade será não acidentária ou previdenciária quando a incapacidade decorre de outro evento. A diferença que eu disse para vocês é que, diferentemente do auxílio por incapacidade temporária, o valor do benefício muda em razão da modalidade de aposentadoria. Na forma do artigo 44 do decreto, quando a aposentadoria por incapacidade for não acidentária, quando for previdenciária, ou seja, qualquer a origem, salvo acidente do trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, a renda mensal inicial será calculada aplicando-se a seguinte alíquota: 60% do salário de benefício, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceda 20 anos de contribuições para homens e 15 anos de contribuições para mulheres, pessoal.
Esse novo cálculo se aplica à maioria das aposentadorias e regras de transição para se obter o valor dos benefícios previdenciários e se aplica aqui na aposentadoria por incapacidade permanente, mas somente na previdenciária, naquela que tiver qualquer origem, salvo acidente de trabalho. Então, para essa modalidade de aposentadoria por incapacidade permanente, a gente vai fazer o seguinte cálculo. A gente vai calcular, aqui faltou dizer vezes o salário de benefício. A gente vai calcular a média, né, o salário de benefício, e aí a gente vai aplicar a alíquota. A alíquota vai depender do quê? Do tempo de contribuição que essa pessoa tiver. Quanto maior for o tempo de contribuição, maior será essa alíquota, concordam comigo? Imaginem, por exemplo, um homem que possua 30 anos de tempo de contribuição e se torna incapaz permanentemente. 30 anos de tempo de contribuição. Qual é a alíquota do benefício de aposentadoria dele, pessoal? 60% mais 2% ao ano que excede 20 anos. Quantos anos excederam 20 anos? 10, né? Então, 10 anos excederam 20 anos de contribuições para esse homem. Então, 60% mais 2% ao ano que excede, 2% vezes 10. A alíquota será de 60% mais, mais 20%. Então, o valor da renda mensal inicial desse homem será de 80% do salário de benefício. Perfeito, pessoal? A diferença para a aposentadoria por incapacidade acidentária, quando houver um acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, é que a alíquota é de 100% dessa média, 100% do salário, aliás, do salário de benefício, ou seja, não importa o tempo de contribuição que a pessoa tem. Para as de natureza previdenciária, quanto maior o tempo de contribuição, maior a alíquota. Por quê? Porque é 60% mais 2% ao ano, que excede 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher. Quanto maior o tempo, maior a renda mensal. Na aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, que decorre de acidente do trabalho, não é qualquer tipo de acidente, então a gente vai ter 100%, certo? Hoje estamos discutindo a inconstitucionalidade dessa regra porque fere a isonomia. Por que é que alguém que se torna incapaz permanentemente em razão de um acidente do trabalho merece receber 100%? E alguém que também está incapaz de forma permanente para o exercício das suas atividades habituais recebe 60% mais 2% ao ano, que excede aqueles períodos. Tá errado, né? Então a gente discute essa inconstitucionalidade em juízo hoje, temos decisões favoráveis aplicando incidentalmente a inconstitucionalidade dessa nova forma de cálculo, mas isso não cai na prova de vocês. Vocês têm que saber, é isso aqui, temos essa diferença, tá? Agora, gente, vamos partir para o auxílio acidente já, nos encaminhando para o final da live, tá? Auxílio acidente previsto no artigo 104 do decreto, olha a redação, presta atenção em mim, tá? O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao avulso e ao segurado especial. Somente 4 modalidades de segurados têm direito ao auxílio acidente. Facultativo não vai receber. Contribuinte individual não vai receber. Certo? Beleza? Não são todos os trabalhadores, como nós vimos nas 2 benefícios anteriores, que têm direito ao auxílio acidente, mas apenas o empregado, o doméstico, o avulso e o segurado especial. Quando que eles vão receber esse benefício? Quando, gente? Após a consolidação das lesões decorrentes de um acidente aqui de qualquer natureza. Acidente de qualquer natureza. Resultar uma sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no anexo 3, implique a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É o cara que perdeu a mão, é o cara que perdeu um dedo, é o cara que perdeu a visão.
sofre um acidente, tem uma sequela, após a consolidação das sequelas, ele pode trabalhar? O cara que é cego de um olho? Pode, dependendo da atividade. O cara perdeu um dedo no fatiador de queijo do mercado, perdeu um dedo, perdeu esse dedo indicador aqui, ó, mão direita, o cara era destro. Reduz a capacidade laborativa da pessoa a ficar com menos um dedo? Claro que reduz, né? Mas ele pode trabalhar? Pode, então ele não tem direito a esses benefícios, mas ele tem direito a uma indenização em razão da redução da sua capacidade laborativa. Ele não perdeu, ele apenas teve uma redução, por isso esse benefício tem natureza indenizatória, tá, pessoal? Quais são os requisitos? Qualidade de segurado, tá? Não exige-se carência mínima, não importa em que condição for, não tem carência para o auxílio acidente, dado justamente a possibilidade disso acontecer a qualquer momento. Não tem carência mínima, tá? Requisito: redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia após a consolidação das lesões decorrentes de um acidente de qualquer natureza. Então, faltou colocar aqui, né, que é após a consolidação das lesões decorrentes de um acidente de qualquer natureza. Redução da capacidade em razão de doença não dá direito ao auxílio acidente, mas sim quando houver um acidente de qualquer natureza, tá? Não são todos os segurados que têm direito, só empregados domésticos avulsos e segurados especiais, tá? Renda mensal inicial desse benefício é 50% da média. Por que 50%? Por que tão baixo, prof? Porque esse benefício ele é pago cumulativamente à remuneração. A pessoa não vai ganhar só ele, porque ela continua trabalhando. Não é substitutivo de renda, certo? Lembrando que pode ser inferior ao salário mínimo. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Aqui eu trago algumas regras sobre a data de início do benefício, algumas disposições importantes quando não se aplica. E aqui, ó, eu quero trazer isso para vocês. Cuidado com as pegadinhas que podem aparecer na sua prova. A banca pode afirmar que, em razão do segurado ter sofrido um acidente, ficou incapaz e fará jus ao auxílio acidente. É errado, porque quando a banca diz incapaz, não é auxílio acidente, tá? Quando o segurado sofrer um acidente ou doença e ficar incapaz, temporariamente, vai ter direito ao auxílio por incapacidade temporária. O auxílio acidente vem após a consolidação das lesões provocar uma sequela e uma redução da sua capacidade. Beleza? Tranquilo, pessoal? Muito bem, então aqui a gente finaliza o nosso conteúdo da live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Peçam aqui para eu voltar, tá bom? Peçam aqui para eu voltar, que eu venho fazer mais lives gratuitas com vocês no nosso INSS Começando do Zero. Gostei muito da presença de todos, tá? Ailton, não dá, né? A gente tem que finalizar ao meio-dia, já tô 8 minutos atrasado, pessoal. Já vai brigar comigo aqui, tem outras lives, provavelmente durante o dia aqui no Focus Concursos. Então, eu já ocupei o meu espaço, mas eu volto, eu prometo a vocês que eu volto com mais informações. Na live de hoje você conseguiu realmente saber, entender pontos bem específicos de benefícios por incapacidade e redução de incapacidade, que eu tenho certeza que na hora da prova você vai lembrar de mim, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de todos, um grande abraço, Denise, Simone, Patrícia, Alex, isso aí, mais lives, eu volto para vocês, né? Eu volto sim, basta que vocês queiram, tá bom, pessoal? Guilherme, obrigada, Nayara, Almir, Terezinha, gente, nós vamos postar, vamos fazer um post lá no Instagram, né? Com a descrição dessa live e vamos perguntar o que foi que vocês aprenderam com ela. Então, voltem lá no Instagram, respondam a gente, tá? Pra gente conseguir entender realmente se o conteúdo entrou para vocês
que é o que importa para nós. Beleza? Mila, Patrícia, eu ficaria mais de 3 horas falando com vocês, tá? Aproveitem lá no nosso Instagram e falem quais são os temas que vocês têm maior dificuldade, que a gente vai. Aí eu preparo uma aula específica sobre aquele tema. Eu vi que um de vocês comentou sobre as minhas aulas de segurados especiais. Segurados especiais é um tema muito extenso, a gente tem bastante detalhe e é bem bacana eu trazer esse conteúdo para vocês também, tá bom? Beleza, pessoal? Eu quero mandar um grande abraço e me despedir nesse momento. Tchau, tchau, tudo de bom para vocês, até a próxima. Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana, não é para você responder. Na tua atividade, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pensa. Não estou falando o melhor do mundo, estou falando o teu melhor. Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Cautela. Se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre, estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar,